Pronto, muito bem. Então estamos gravando. Então, boa noite, né, a todos, todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso quarto encontro. Eu perco a noção dos encontros, mas eu acho que já estamos no nosso quarto encontro do Maremoto. E no encontro de hoje, a ideia é conversarmos sobre o primeiro, né, princípio da cultura oceânica e os seus subitens essenciais e, claro, né, abrirmos a conversa aqui para vocês colocarem as dúvidas, ideias, sugestões, comentarem um pouco sobre a atividade educativa que foi compartilhada com vocês essa semana, né? E, enfim, e o início do planejamento da atividade educativa final, que vocês devem ter iniciado aí as conversas do grupo, né, para poder definir o tema, né, que eu e a Juliana vamos olhar com carinho aí o que vocês submeteram. Muito bem, eu vou tentar compartilhar aqui a tela hoje para a gente ficar com os subitens da cultura oceânica compartilhados. Espera só um momentinho. Vamos lá. Ixi. Aqui, compartilhar uma janela. Aqui. Pronto. O que eu estou compartilhando com vocês, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, talvez dá um zoom, né? Estão conseguindo enxergar, gente, o texto? É o do blog do FABC Divulga Ciência, que tem lá todos os princípios, né, os seus subitens, e daí a gente dá uma passada geral aqui nesses subitens. Bom, então a ideia do princípio 1 é justamente falar sobre uma questão mais física do oceano, né? A questão da divisão do oceano em bacias, a questão das características da água, né, oceânica, o quanto que o oceano ocupa na Terra, né? Então, acho que Ju, você quer ler aqui os itens e aí a gente vai passando e comentando cada um? Pode ser? Não sei se você está com acesso a eles aí. Pode ser. Tá, Vamos legal. lá. Então, o primeiro subitem, né, do princípio 1 é: o oceano é o componente físico dominante do nosso planeta, cobrindo aproximadamente 70% de sua superfície. Existe um oceano com diversas bacias, tais como o Pacífico Norte, o Pacífico Sul, o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Índico e o Ártico. Então, aqui nesse princípio, né, a gente tem tanto a questão da atividade educativa que foi compartilhada, né, essa semana, que fala um pouco sobre como trabalhar essas porcentagens, né, de ocupação de superfície pelo oceano e pelos continentes, né, que tem a ver, então, com esse subitem do princípio, e a questão que a gente abordou lá no começo do curso, a respeito um oceano só, né, são bacias, são oceanos, e aqui ainda tem as subdivisões do Pacífico e do Atlântico em Norte e Sul. E vejam aqui que o Oceano Antártico não está aparecendo, né? Porque como a gente também discutiu, não é oficial ainda, né? Não está publicado naquele livro, naquela divulgação da Comissão Hidrográfica lá internacional, o Oceano Antártico, apesar dele estar definido, né? Geograficamente e estar em discussão por diversos países, né? Legal. Próximo, Ju. Então, vamos lá. O subitem B fala o seguinte: o relevo das bacias oceânicas contém montanhas submarinas, planícies abissais, cadeias montanhosas submarinas e fossas oceânicas, que variam devido ao movimento das placas tectônicas da Terra. As mais altas montanhas, os mais profundos vales e as mais vastas planícies da Terra encontram-se no oceano. Esse é um subitem legal para quem trabalha questões geológicas, né, em sala de aula, nessa questão da teoria da tectônica de placas, né, e a importância disso para que o estudante visualize a dinâmica, né, da conformação dos oceanos
ao longo do tempo geológico, né? Acho que essa é uma dificuldade, às vezes, de se trabalhar em sala de aula, essa questão que a conformação atual dos continentes nem sempre foi assim, né? Então, que existe essa relação entre a forma dos oceanos e a tectônica de placas, né? Eu não sei se vocês costumam trabalhar esse assunto, né, na sala de aula da teoria de tectônica de placas, acredito que muitos professores sim, né? E outra coisa também interessante de trabalhar com os estudantes é essa questão da topografia do fundo oceânico, né? Muitas vezes se acredita que o fundo oceânico é liso, né? Ele não tem também uma diversidade, né, topográfica como acontece nos continentes, né? Então, explorar usando o Google Earth, por exemplo, essas montanhas submarinas, né? E a relação disso também com a própria existência aí das placas tectônicas, né? Que essas montanhas indicam muitas vezes por onde o magma, né, foi liberado, né, no fundo e gerando né, essas montanhas, a importância dessas montanhas de fundo oceânico para a geração de vida, isso é uma coisa que não tem a ver com esse princípio, mas que também dá para explorar, né? Que normalmente a vida no oceano está associada à presença, né, dessas montanhas, porque elas chegam até as alturas onde a luz chega também na água, né? Então, se não há, né, um substrato ali no fundo oceânico, se há uma coluna d'água em que a luz, né, não vai ali atingir, você não tem vida se estabelecendo sobre, né, esses substratos, né? Então, as fossas abissais geralmente não têm, né, vida associada, né? Só vai ter um tipo de vida bem específico, né, que são organismos que não dependem de luz. Então, dá para associar muita coisa desse subitem, né, do princípio com processos que são geológicos e também processos biológicos, né? Muito bem. Eu estou aqui falando um monte de coisa aqui, gente. Vocês podem interromper, comentar, falar ideias de vocês, tá? Estamos aqui batendo papo, tá? Então podem trazer experiências aí de vocês, tá? Então, vamos lá. O subitem C diz o seguinte, que existe um sistema de circulação interconectando todo o oceano que recolhe a energia do vento, das marés, da força de rotação da Terra, do Sol e das diferenças na densidade da água. A forma das bacias oceânicas e das massas terrestres adjacentes influencia a circulação oceânica. Legal. Então, essa questão das correntes, vou trocar aqui a tela que está sendo compartilhada para falar um pouquinho disso, né? Porque isso é bem importante, as correntes oceânicas, e nesse módulo de hoje, né, dessa semana, do princípio 1, a gente colocou lá no início a questão da circulação termoalina, né? Então, que é importante a gente falar dessa questão, que existe tanto uma circulação, né, das correntes oceânicas, que é uma circulação superficial, né, e que vai seguir mais ou menos o padrão desse mapa, né? Deixa eu ampliar um pouco aqui o zoom e tentar tirar. Então, esses padrões, né, de circulação da água oceânica, né, nessas correntes oceânicas, e como que isso tem a ver com a conformação dos continentes, né? Então, se a gente olhar um mapa aqui de correntes, olha que interessante que né, mostrar essa dinâmica, né, de circulação da água, né? Então, principalmente aqui para a gente, né? Então, estamos aqui, né? A nossa costa, então, é banhada por uma corrente, né, que tem todo esse caminho, né? Antes de chegar à nossa costa, né, a gente tem um caminho longo aí que vem lá da Antártica, né, correntes bem frias antárticas, que vem até, né, a costa da África, né, vão passar por aqui, fazer, né, essa curva aqui para o Equador e chegar
aqui na nossa costa, né? Então, quando chega nessa corrente aqui na nossa costa, a gente já tem uma corrente que é quente, né? Então, daqui ela vem fria, conforme a gente vai chegando para o Equador, essas águas superficiais, né? Vão ficando quentes, e quando chega aqui na nossa costa, são águas bem quentes, né? E a gente tem uma característica dessas águas, que é o fato também delas serem relativamente, né, pobres em nutrientes se comparadas com águas frias e que vêm dos fundos oceânicos, né? Então, quando vocês viram lá no módulo a questão da circulação termoalina, né, tem toda uma questão das correntes frias, né, serem mais densas, né, e elas passam pelos fundos oceânicos e arrastam aqueles nutrientes de fundo. Então são correntes, são águas normalmente bem ricas em nutrientes. E quando elas então chegam, batem, né, nesses obstáculos, né, os continentes são obstáculos para essas correntes, né, que estão vindo aqui pelo fundo. Quando elas chegam, então, nesses obstáculos, pode ocorrer um fenômeno, né, que é o que a gente chama de ressurgência, né? Essa água, então, fria, lá do fundo, ela vai subir para a superfície, né? E aqui no mapa, aparece bem aqui nessas manchas aqui mais azuis escuras, né? Essas áreas de ressurgência. Então, essa água que vem do fundo, que chega aqui na costa oeste, né, principalmente na costa oeste dos continentes, né, ela ressurge, então é água fria e bem rica em nutrientes. Né? Então, essas regiões onde tem ressurgência, tem também muita vida, né, porque os nutrientes ali vão ser utilizados pelas algas, pelo zooplâncton, pelos peixes, né, pelas aves marinhas que se alimentam dos peixes. Então, você tem áreas aí muito ricas em biodiversidade, e por outro lado, né, o restante ali, né, do caminho aqui dessa corrente, né, aqui então é muito rico, mas aqui essa água vai ficando quente, vai perdendo, né, vai ficando mais pobre em nutrientes, né. Em geral, os nutrientes da água oceânica e os sais, né, eles vão se depositando, né, para o fundo. Então a gente tem lá no fundo águas frias, né, mais densas, ricas em nutrientes, e as águas superficiais mais quentes geralmente são mais frias. Então, a água que chega são mais pobres, né? As águas que chegam aqui no Brasil, então, mais quentes e mais pobres, geralmente vão levar à formação né, vão promover, né, um ambiente propício para a biodiversidade, mas uma biodiversidade em termos, por exemplo, das algas marinhas, né? As nossas algas marinhas são bem menores se a gente for comparar com as algas do Chile, do Japão, que podem chegar a 60 metros de comprimento, né? Algas enormes. Aqui não, no Brasil a gente tem essas algas com tamanhos menores, justamente por essa característica das nossas águas, né? Mas isso é complexo, né? Vocês viram lá que não é só uma circulação superficial, né? Você tem uma circulação também que é vertical, né? Que produz o que a gente chama de circulação termoalina. Então, tem uma questão que é da temperatura e tem uma questão também que tem a ver com a salinidade, né? As duas coisas em conjunto vão gerar esse movimento, né, das águas. Então, quando a gente tem água, as geleiras, por exemplo, né, lá mais pro... Opa, aqui, né, mas não sei se vocês estão enxergando ainda o slide, né? Acho que sim. Ju, qualquer coisa você fala, tá? Que eu não estou vendo vocês, eu estou vendo o slide. Então, quando a gente tem o derretimento aqui de geleiras, né, nas áreas polares, e essa água derretida vem aqui, né, fria, e se junta à água oceânica, né, a gente tem uma diminuição da salinidade dessas águas, né, aqui nessas regiões polares, e também aqui na região antártica, né, Polo Sul e Polo Norte. Então, a gente tem essa diminuição da salinidade e que vai influenciar também na densidade da água. Então vejam que é uma coisa super complexa, né? Você tem temperatura e salinidade juntos determinando esta movimentação. Aqui no Brasil, não sei se vocês percebem aqui no mapa, que existe uma manchinha azul aqui que é semelhante a essas. Quem sabe me dizer aonde é que ocorrem
essa área de ressurgência aqui no Brasil? Quem conhece essa área ou já visitou essa área? Não, nunca. Vocês A nunca tinham Vanessa ouvido? já acabou de colocar aqui no chat. Antes de Vanessa. você falar, olha só. Olha só, que incrível. Então, é Arraial do Cabo, né? Tem uma área chamada Cabo Frio, né? Cabo Frio. Por que que é Cabo Frio, né? A água é muito gelada, né? É uma água bem fria e é uma água de ressurgência. Mas da onde vem, então, essa água, né? De Cabo Frio. Então, vocês perceberam aqui que eu estava falando que as águas frias aqui, que vêm da Antártica, vão até a África, tem ressurgência aqui, elas se aquecem, vêm pelo Equador e banham o Brasil. Então, essa água que vem aqui do Equador e banha a nossa costa aqui é água quente. Mas a gente tem uma parte dessa corrente antártica aqui que vem pelo fundo e ao invés dela se dirigir para cá, ela se desvia, né? Bate aqui, desvia para o Brasil, né? Para toda, na verdade, a costa aqui da América do Sul, né? E essa corrente fria chama, então, a gente dá um nome para isso, né? São as águas centrais do Atlântico Sul, ou ACAS. E a ACAS, então, vai até ali no Cabo Frio, né? Vai ali em Arraial do Cabo e aí ressurge lá. Mas quem já foi para o litoral norte de São Paulo, já nadou em Ubatuba, por exemplo, né? São Sebastião, já deve ter percebido em algumas épocas do ano que quando você nada lá nessas águas, de vez em quando você sente uma água fria, assim, do nada vem uma água fria, que é também a ACAS, ela ressurge também parcialmente em alguns pontos do litoral de São Paulo em determinadas épocas do ano. É estranho, você está nadando, está quentinha a água, de repente tem parece uma bolha, assim, né, que vem debaixo de água fria, né? Então é isso, é a ACAS que está ressurgindo aí tanto em São Paulo quanto ali no Rio de Janeiro. Isso, Vanessa. Então, essas áreas todas que de repente têm águas muito geladas, é ressurgência, tá? Da ACAS. Isso acontece até ali o Rio de Janeiro, tá? Mas para o Nordeste a gente já não tem isso. Então vejam o quão complexo que é, mas o quão interessante também é a gente entender essa dinâmica para, né, quando a gente vai visitar essas áreas, entender o porquê disso, né, dessa diferença de temperatura. E o quanto isso é importante, então a região ali do Rio de Janeiro, até parte, isso se estende até também um pouco para o Espírito Santo, é uma área que, por causa dessas características todas, né, diversas da água, são áreas muito ricas em biodiversidade marinha, né? Porque a gente tem tanto as águas frias em determinadas épocas do ano, quanto águas quentes, né? E isso tudo promove aí uma diversidade de condições ambientais que vão propiciar, né, um ambiente agradável para diferentes tipos de organismos, né, adaptados aí a essas condições. Então, a gente tem bastante diversidade marinha nessas regiões, tá? Muito bem. A gente também tem uma coisa interessante sobre as correntes, que é o sentido, né, das correntes. Então, a gente tem um sentido aí, a forma como as correntes, né, se direcionam no hemisfério sul, né, sempre num sentido anti-horário, e no hemisfério norte a gente tem as correntes num sentido horário, né, as correntes oceânicas no sentido horário. E o que a gente chama de efeito de Coriolis, né, o coriolismo, depende da pessoa, pronuncia de um jeito diferente, mas esse efeito, então, quando a gente está no hemisfério sul e vai olhar, né, a água no ralo, né, geralmente a água no ralo ela vai para o mesmo sentido das correntes oceânicas daquele hemisfério. Então dá para você saber se o redemoinho no ralo vai no sentido horário ou anti-horário, dá para você saber em que hemisfério do planeta você está, né? Então são coisas bobinhas, mas que permitem a gente entender esses efeitos, né? E nos localizarmos aí também no planeta, né? Bom, acho que das correntes, bom, tem os nomes, né, das correntes, acho que isso não é tão interessante, né, de se falar, mas a gente aqui basicamente é banhado pela corrente equatorial, né, sul equatorial, né, e tem a ACAS que
ressurge lá em Cabo Frio, né? Só para a gente saber do nosso contexto aqui. Muito bem, falei um monte aqui das correntes. Que mais, Gil? Peraí, só para eu ver se nesse item tem mais alguma coisa interessante para falar. Então, né, nesse item C, né, o subitem aí do princípio, a Ju falou desse sistema, né, que interconecta tudo. A gente tem os nomes de correntes, tem os nomes de bacias, mas está tudo interconectado. E tem também uma coisa importante, que são as marés, que está falando aqui, né? Acho que fala em outro. Eu não vou falar das marés agora, mas fala que esse sistema de circulação também é influenciado pelo movimento, né, das marés. Então, a velocidade das correntes oceânicas, a gente está falando aqui de correntes oceânicas, tá? Também existem correntes que são de menor escala, né? Que são as correntes costeiras, por exemplo. Quem vai à praia e surfa, já surfou, já deve ter se deparado com essas correntes costeiras, que são um pouquinho diferentes das oceânicas, né? Mas todo esse movimento, ele tem a ver também com outros movimentos das águas oceânicas, né? Todos esses movimentos, corrente, maré, a gente chama de hidrodinamismo, né? São os movimentos da água, né? E tudo isso, então, conecta o oceano no globo inteiro, né? Bom, ok, vou parar de compartilhar. Eu vou parar de compartilhar. Voltar a compartilhar. Podemos ir por item D? Deixa eu só compartilhar de novo aqui o item para aparecer na gravação, tá? Enquanto você fala. Vamos. Então, vamos lá. O subitem D do princípio 1. O nível do mar é a altura média do oceano em relação à Terra, tendo em consideração as diferenças provocadas pelas marés. Altera-se à medida que as placas tectônicas provocam alterações no volume das bacias oceânicas e no relevo. Também sofre alterações à medida que as calotas polares derretem ou aumentam, e quando a água do mar se expande e se contrai, o que é provocado pelo aquecimento e arrefecimento das águas oceânicas. Uhum. Então, estava aqui falando das marés, né? Então, ok, no item D fala um pouco disso. Tem a questão do movimento das placas tectônicas. Essa questão do movimento das placas tectônicas é uma coisa de muito mais longo prazo, né? As marés são diárias, né? Esse movimento é diário. A questão das placas tectônicas é uma coisa de mais longo prazo, mas a conformação das baías é legal para quem trabalha a questão de dinâmica de fluidos, né? A velocidade de escoamento, né? Dessas águas que ficam represadas nas bacias oceânicas. A gente está falando de uma coisa de grande escala, né? Mas o quanto que isso influencia nessa dinâmica do nível do mar ao longo do tempo, né? E uma coisa que quase nunca se fala, a gente fala em alteração do nível do mar provocado pelo derretimento das geleiras, né? Que isso vai provocar um aumento do nível do mar, porque a gente está colocando mais água, né? Doce que estava represada no que a gente chama de criosfera, né? Que é essa área congelada, né? A água congelada da Terra. Mas pouca gente fala dessa questão do aumento do nível do mar, que pode ser provocado pela expansão térmica, né, da água. Então, quando a gente fala em aquecimento global, a atmosfera aquece, mas também, né, ao aquecermos a atmosfera, a água, apesar de ser mais lenta, né, de ter um alto calor específico, ela também aquece, né? Então, aquecer a atmosfera quer dizer aquecer a água também. E quando a gente tem um aquecimento da água, ocorre esse processo de expansão, né? A água aumenta de volume por esse efeito, né? De aumento de temperatura. E isso promove, sim, uma elevação do nível do mar, né? Então, esse é um problema sério, né? A união de todos esses processos, né? A gente está tendo conjuntamente uma expansão térmica, um aumento do fluxo de água das geleiras para o oceano, né? E isso tem consequências importantes aí para as áreas costeiras, né? E a gente tem muitas áreas costeiras que estão hoje, né,
no nível 00 do mar, né, que é o nível aí médio do mar, e se esse nível aumenta, né, essas áreas costeiras podem simplesmente desaparecer, né? Então, essa é uma preocupação para muitas regiões costeiras que são muito planas, né? Então, qualquer mudança no nível do mar, você tem essa água invadindo grandes áreas, né, de planícies costeiras, como já aconteceu, né, no passado. Então, a gente tem no nosso litoral mesmo, né, essa a Cíntia colocou aqui um comentário, passei por isso em Búzios, né? Ah, não, na questão de ser gelado. Estava pensando aqui do nível do mar, né? A gente tem aqui no Brasil a questão das marés, né? Que é uma alteração natural que é diária no nível do mar, mas a gente também pode pensar nessas alterações de mais longo prazo, né? Então a gente teve no passado aqui no nosso litoral áreas que hoje são emersas, mas que no passado já foram já estiveram abaixo da linha da água, né? E eu estava falando dessa questão das áreas costeiras terem que se planejar, né? Então, a gente tem lá os relatórios, né, do IPCC sobre mudanças climáticas e o quanto que isso pode afetar as áreas costeiras, né? Então, a gente precisa ter medidas de adaptação a esse cenário que é muito, está próximo aí, né, de alteração do nível do mar. Muito bem. Mas as marés, essa alteração do nível do mar que é mais de curto prazo, é diário. Aqui no Brasil, então, a gente tem marés que a gente chama de semidiurnas. Então, variam ao longo de um dia, né? Você vai ter geralmente duas marés baixas e duas marés altas, né? Então, a cada 6 horas você vai tendo, né, essa alteração entre maré alta e maré baixa, né? Então, maré alta, depois de 6 horas, maré baixa, depois de 6 horas, maré alta. E a gente tem, dependendo da latitude, uma amplitude diferente dessas marés, né? Amplitude vertical, né? Então, aqui no Sudeste, né, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem uma amplitude de maré, né? Então a diferença entre a maré mais baixa e a maré mais alta gira em torno aí de 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, né? Conforme a gente vai indo para mais próximo do Equador, a gente tem essa amplitude maior. Então, diferenças de 5 metros, 6 metros, 8 metros, né? Então, dependendo do lugar onde você vai, é bem importante consultar o que a gente chama de tábua de marés, né? Para alguns de vocês pode ser bem óbvio essa questão das marés, mas para outros não, né? Não sei se vale a pena falar um pouquinho das marés aqui, não sei o que vocês acham, mas acho que é bem importante esse tema, né? Esse assunto das marés, porque envolve uma questão de falar sobre a interferência, né, dos astros, né, então do Sol e da Lua sobre a Terra, né, então acho que é bem legal trabalhar essas questões quando se trabalha com sexto ano, por exemplo, né. Então vou trazer aqui a imagem das marés. Isso é bem legal, por exemplo, tem regiões, aqui no Brasil, no máximo, a gente tem essa 8 metros, né? Mas tem regiões do mundo que pode chegar a 20 metros, né, num dia. Então imagina, né? Você tá lá de manhã numa praia, se você fica lá o dia inteiro, né, 6 horas, você vai ficar 20 metros abaixo, né, do nível da água, né? Então é assim, uma variação muito drástica. Então, essa questão da amplitude, né, das marés, quando que a gente tem essas maiores, né, amplitudes de marés. Então, falar sobre maré é super importante, né, e tem tudo a ver com essa, com planejamento, por exemplo, de pesca, né, muita gente se planeja em função das marés para pescar, né. Então, a gente tem dois tipos, né, de marés, as marés vivas e as marés mortas, e as marés vivas, que ocorrem normalmente nessas fases da Lua, né, Lua cheia e Lua nova, são justamente essas marés com maior amplitude.
Né? E por que, né, que isso acontece? Né? Quando a gente tem esse alinhamento, né, Sol, Terra e Lua. E aí, então, a gente vai ter a Lua, por estar mais próxima, né, do que o Sol em relação aí à Terra, né, a gente tem uma influência bem forte da Lua, né, com essa atração gravitacional aí da Lua em relação à Terra, e aí as massas de água, né, sofrem essa deformação, né, em direção aí à Lua, e como toda força, né, toda ação gera uma reação, né, igual, de igual intensidade e no sentido oposto, né, você tem tanto, né, essa água sendo aí direcionada no sentido da Lua, quanto no sentido oposto, né, e a gente tem o Sol somando-se a isso, né, então você tem também uma influência da gravitacional aí do Sol nas massas de água da Terra, somando aí com a atração gravitacional da Lua. Então, as duas, né, forças gravitacionais, aí, esses dois astros, quando alinhados, promovem essa grande amplitude, né, de maré. Então, como a gente tem a rotação aí da Terra, a gente vai ter, em alguns momentos, né, o ponto aqui no globo, nessa área aqui de muito alta, né, da água muito alta, e em outros horários do dia, nesses pontos aqui em que a água vai estar bem baixinha, né? Então, por isso as maiores amplitudes de maré, marés mais altas e marés mais baixas no mesmo dia. E quando os astros não estão alinhados, né, estão aí formando esse ângulo, então na lua crescente e minguante, a gente tem a lua puxando para um lado, né, o sol puxando aí para outro, então isso não se soma e a gente tem marés de menor amplitude. Então, se você não quiser sofrer aí com essa amplitude, você deve escolher ir para as áreas costeiras nessas fases, né, da lua crescente e minguante. E se você quiser, né, grandes amplitudes de maré, você deve ir na lua cheia e lua nova. Quando eu falo quando você quiser, porque quem trabalha em áreas costeiras, muitas vezes depende da maré super baixa, né? Porque a gente quer ver os organismos que estão ali nesse limite da maré mais baixa. Então, quem trabalha com costão rochoso, com mangue, quer observar os organismos, vai esperar a maré baixar para poder enxergar sem precisar mergulhar, né? Para achar esses organismos. Então, a gente usa um instrumento que é chamado de tábua de marés. A Marinha do Brasil, né, publica a tábua de marés todo ano, e lá vai ter qual é a altura da maré e o horário, e a gente se baseia nessa tábua para poder estudar as áreas costeiras, né? Muito bem. Acho que falei aí um monte das marés. Algo que é interessante também sobre as marés é porque o pessoal que não é da região costeira ou que não está habituado a frequentar, né, a região litorânea, muitos não têm ideia que existe isso, né, essa variação de maré. Então é um assunto bem legal de ser tratado assim com a criançada, porque muitos não têm ideia que isso acontece, né, que existe maré alta, maré baixa, o que é isso, né? Então é um assunto bem legal de ser abordado, principalmente nas escolas que são longe do oceano. Tem essa confusão também, né, as ondas, né, o que é maré, o que é onda, né, então todas essas correntes, né, todos esses movimentos da água, né, que a gente chama de hidrodinamismo, então as características que diferenciam cada um deles, né. Legal, muito bem. Próximo item aí, Então Ju. vamos lá, o subitem E diz o seguinte, que a maior parte da água da Terra, 97%, encontra-se no oceano. A água do mar possui algumas particularidades. É salgada, seu ponto de congelamento é ligeiramente inferior ao da água doce e sua densidade é mais elevada. Sua condutividade elétrica é muito superior à água doce e é ligeiramente básica. O sal da água do mar provém de processos de erosão da terra, emissões vulcânicas, reações no fundo oceânico e deposição atmosférica. Esse item tem a ver lá com a atividade educativa, né, da questão da porcentagem de água, né, no oceano versus em outras partes, né, do planeta.
E essas características químicas, né, da água, que eu acho que é legal em aulas mais voltadas para química, né, para aspectos físicos também, né, questão de falar desses conceitos de densidade, né, de condutividade elétrica, de pH, né, então uma coisa muito interessante é falar de pH, o que que é pH, e como que a gente mede, né, o pH da água, que para o professor de matemática é uma maravilha para explicar o que, que é logaritmo, né, porque o pH é uma escala que tem como base um cálculo aí logarítmico, né? Então, quando a gente fala mudou um ponto, né, o pH da água, a gente está falando aí de uma mudança na concentração de íons de hidrogênio de 10 vezes, né? Então, muitas pessoas não têm noção, né, dessa dimensão de se falar mudar o pH em um ponto, né? Uma coisa bem drástica, né? Então, existem aí projeções do IPCC para a questão do pH da água do oceano, né? Então, o pH do oceano está tendendo a ficar, né, menor, né? A água está tendendo a ficar mais ácida, e os cenários são aí de uma mudança de até 0,3 até 0,6, né? Pontos de pH, o que parece pouco, né? Mas quando você coloca isso numa escala logarítmica, você fala, puxa, né? É uma coisa bem, bem drástica para os organismos que estão vivendo ali naquela água, né? Então, acho que para quem, se tem alguém aí que trabalha logaritmos em matemática, pode usar o pH do oceano, né? Para trazer esse conceito aí para a sala de aula, né? Também, não sei se alguém aqui sabia disso, né? Que a escala de pH é medida aí né, nessa potência de 10 aí, né? Muito bem. E mais, Bom, Ju? subitem F diz: o oceano constitui parte integral do ciclo hidrológico, estando ligado a todos os reservatórios de água do planeta, por processo de evaporação e precipitação. Uhum. Bom, o ciclo da água, né? A gente já falou bastante aqui dessa questão das conexões sutis, né? Oceano e rios. Também dá para usar esse subitem para explicar um pouquinho a questão dos sais, né? Porque a gente tem grande parte dos sais que vão, né, para o oceano, vem via os rios, né? São depositados ali no oceano, né? Então dá para a gente fazer essas conexões do ciclo hidrológico e de onde está a água no planeta, né? Esses compartimentos, criosfera, hidrosfera, né? Água doce, água salgada, né? E o ciclo da água. Mas não só isso, né? Eu acho que aqui o aspecto está sendo evidenciado é um aspecto mais físico e químico do oceano, mas também acho que é super importante quando a gente fala de ciclo hidrológico, de conectar isso com a parte viva, né, do planeta, então com a biota e como que o ciclo influencia e é influenciado pela biota, né? A gente já falou um pouquinho aqui dos rios voadores, né, da questão de como que a vegetação pode ser importante para reter, né, para formar esses reservatórios de água nos continentes, né? Acho que conectar essas questões são importantes também, apesar de não ser o objetivo aqui do item F fazer essas conexões, né? Muito bem, Ju. Bom, Próximo. subitem G: o oceano se conecta com lagos, bacias hidrográficas e vias navegáveis, porque todas desaguam no oceano. Rios e riachos transportam nutrientes, sais, sedimentos e poluentes das bacias hidrográficas para os estuários e para o oceano. Aqui de novo, né? Aqui no item F, uma coisa importante, né, do ciclo é falar desses conceitos de evaporação e precipitação, né? E aqui eu acabei, acho que, falando do item G no item F, mas enfim, acho que aqui é uma coisa importante, também a questão da poluição, mas não só, né? O que são os estuários, né? Essas áreas das desembocaduras de rios que são também muito produtivas, porque elas recebem todos esses nutrientes que vêm, né, dos rios, mas elas estão ali também numa área de transição, né, com o oceano, e o quanto essas áreas são ricas e têm ecossistemas também
bem, né, importantes para a biodiversidade. Depois, nos itens do princípio 5, né, a gente vai ver novamente a importância aí dessas áreas de estuário, né, desses ecossistemas para a vida marinha, né, e o quanto que isso tem a ver aí com essa conexão, né, rio e chuva, né, então as questões do ciclo hidrológico com o oceano. Muito bem. Próximo, Ju. Bom, e o último item, né, o subitem H, embora vasto, o oceano é finito e seus recursos são limitados. Uhum. Isso é uma coisa bem importante, porque existe uma percepção, né, um senso comum de que joga no oceano que o oceano cura, o oceano limpa, o oceano, né, enfim, como um tampão, né, que pode receber o que for, que ele tem essa capacidade, essa resiliência, né, essa capacidade aí de absorver os impactos e por ser tão vasto, né, enfim. Então, acho que é importante trabalhar essa questão, né? A gente não tem a noção de finitude, muitas vezes, né? Não só do oceano, mas do nosso planeta também, né? E isso leva a questões importantes, como o próprio conceito de sustentabilidade, a questão, né, dos recursos que a gente extrai, usa, né, do oceano serem finitos, como que a gente pode manejá-los, né, de maneira adequada para que eles continuem, né, existindo, né? Então, acho que isso parece meio óbvio e está lá no fim desses itens, mas é um item super importante porque é uma percepção, né? Assim como as florestas antigamente, né? Havia essa percepção de que a gente podia extrair recursos de maneira infinita, né? Basicamente, porque a floresta daria tempo dela se recuperar, porque a gente não tinha velocidade suficiente de extrair os recursos, mas hoje não é bem assim, né? Então, acho que a gente tem uma coisa que vem historicamente, que foi construída historicamente, que é essa noção de que os recursos são infinitos, né? Mesmo a água doce, né? A gente estava falando aqui no último encontro sobre a questão da finitude da água doce no sentido de que a gente está degradando a água, né? E aí a gente não consegue mais utilizar esse recurso. Então, acho que é um assunto super importante para se discutir, né? Com os estudantes. Muito bem, falamos dos subitens, agora a gente abre aí para vocês falarem o que quiserem, né? A gente tem tempo ainda, né, para a gente conversar com vocês. Né? Não sei se vocês gostaram da dinâmica que a gente fez hoje, porque a ideia é a gente fazer isso com todos os princípios, né? Mas, enfim, vocês podem também sugerir outras formas aí da gente trazer as informações para vocês, tá? Então, abrimos para vocês. Lúcia gostou. Kátia está digitando. Uhum. Uma coisa que falamos aqui não havia sido entendido nos textos que passamos a vocês? Não. Beleza. Denise está digitando. Natália, posso perguntar? Claro. A respeito daquela questão do tema, da tarefa, né, que precisava mandar sobre o tema que a gente escolheu para trabalhar, o que você espera da gente? Porque eu vi que eram com poucas palavras, não queria que a orientação é que não descrevesse muito, né? Então, o que você espera? Eu imaginei assim, veja se eu estou equivocada. Imaginei que eu deveria, então, escolher qual o princípio que eu gostaria de abordar nessa atividade, é isso? Tá. A ideia dessa primeira etapa é não ficar realmente descrevendo muito, porque a gente vai ter nos próximos módulos
a parte da descrição, dos objetivos que vocês pretendem com a atividade. Era simples mesmo, é o tema. Então, por exemplo, hoje a gente falou do princípio 1. Dentro do princípio 1 tem vários temas, né? Placas tectônicas, correntes oceânicas, maré, enfim, características físicas e químicas da água. Então, é uma coisa simples que resume a essência daquilo que vai ser trabalhado na atividade, né? Pode ser mais de uma união ali de itens, por exemplo, do princípio 1, não tem problema nenhum, né? Vocês definem esse tema, mas é uma coisa sucinta, são palavras que vão mostrar para mim, para a Juliana, qual é a essência, né? Aquilo que vai ser o foco da atividade educativa. Procurem não abordar muitas coisas dentro de uma única atividade, né? Eu acho que a ideia também da gente tentar restringir aí com o tema é para facilitar para vocês terem esse foco, né? E, enfim, de não ficarem abordando muitas coisas que vão tornar a atividade, por exemplo, muito longa ou muito confusa ou muito superficial, de repente, né? É isso, tá? Então, assim, é bem simples mesmo, só ali vou falar de ciclo hidrológico, vou falar, né, assim, é o tema, tá? Tá, e continuando, dentro do princípio 1, é isso? Não. A atividade pode ser, vocês leram lá o texto dos princípios, né? Vocês podem escolher qualquer princípio, porque é a atividade que vocês vão levar para o fim do curso, tá? A gente pediu só está associado ao módulo do princípio 1, porque a gente está nele, mas não precisa ser do princípio 1. Né? Na verdade, é a escolha que o grupo vai fazer. A gente quer trabalhar com o princípio 7. A atividade educativa que a gente vai apresentar no final do curso vai ser sobre o princípio 7. Então, vocês vão lá no texto, né, da cultura oceânica, olham ali que vocês querem trabalhar ali dentro daquele princípio e põem como tema e seguem daí, tá? Então, não precisa ser do princípio 1, pode ser de qualquer eu me princípio. lembro que no último encontro você mencionou, tenho aqui anotado, que o princípio 2 e o 4 eram que menos tinham atividades educativas, né? Isso. E o 6 era o mais procurado pelo pessoal. Era isso que você falou, né? Isso. Eu dei uma lida, o 2 achei meio difícil, o 4 acho que eu consegui, sei lá, entender um pouquinho melhor, né? Tá, mas então tá. Então eu entendi o que você espera da tarefa. O 2 normalmente tem menos, porque ele tem uma característica muito da área da geografia, né, geologia. Então, por exemplo, quem é biólogo, né, tem uma formação mais da biologia, tem uma certa dificuldade. Agora, o 4 já tem uma conexão um pouquinho maior com a biologia, mas não é um tema muito fácil mesmo, né, de trabalhar. Mas, se alguém quiser adotar um desses dois aí para realizar a atividade, a gente fica feliz, né, Ju? O 6 realmente que é muito. O 6, gente, assim, é aquela coisa do conforto, você está na zona de conforto, né? E aí, o 5 também, né? Acaba que fica muito na zona de conforto da gente. As pessoas acabam escolhendo, mas acho que fazer esse exercício pode ser até bom, assim, para a gente aprender mais sobre esses princípios, né? Então, o 7 também, né, Ju? É uma coisa que, em geral, as pessoas não escolhem muito, né? E o que é importante vocês pensarem também é que vocês estão trabalhando em grupos, né? Vocês estão lá no Moodle em grupos, então vocês precisam entrar num acordo para decidir essas coisas, né? Então, por exemplo, eu estava olhando lá os temas e a gente tem 7 pessoas que enviaram os temas. Aí eu não sei, essas pessoas enviaram como representantes de cada um dos grupos, é isso que aconteceu? Né? Porque é isso que a gente está esperando que aconteça, que vocês conversem entre si ao longo da semana, tomem as decisões e aí coloque lá no Moodle o que o grupo decidiu, tá? Entendi. Eu não mandei justamente por isso, porque eu não tinha entendido se eu tinha que alinhar isso com o meu grupo para mandar. E como eu não consegui ainda contato com todos, eu esperei hoje para esclarecer
para ver se eu podia mandar uma que veio na minha cabeça ou se eu precisava mesmo conversar com os outros membros. Lembrando que a atividade final aí do curso é uma atividade em grupo, né? Então, uma vez o grupo concordando aí sobre o tema, nos próximos módulos vocês vão construindo, né, a atividade até chegar aí num produto que vai ser o produto do grupo no final do curso, né? Então, a atividade não é individual, tá, gente? Senão, enfim. Tá, tô Tá, vendo aqui os e como que a gente comentários. sabe, por exemplo, no meu grupo, eu tenho o nome das pessoas, já anotei do meu grupo, e que eu vejo assim, que estão, pelo menos eu vejo os nomes aqui no bate-papo aqui, mandam perguntas ou aparecem, são eu e mais duas pessoas, né? Tem acho que um ou dois aqui que eu não vi ainda, eu não sei nem se realmente está aqui, ou às vezes está com a câmera fechada, ou se, não, ou se desistiu do curso, mas o nome dele aparece, também não sei isso. A gente tem que mesmo, a gente mesmo que entra em contato, é isso. A gente leu lá as instruções de como vocês se acham nos grupos lá no começo, né? Já Acho vi. que é isso. Se a pessoa também não fala nada, não responde, sumiu, bola para frente, né, gente? Porque a gente também tem os prazos aí, e aí essas pessoas vão ficando aí, depois elas têm que correr atrás, né? Acho que é bem importante, na hora de submeter a tarefa, até acho que eu vou até reconfigurar, eu vou dar um prazo maior aí para vocês para essa tarefa e reconfigurar o envio para que ele seja em grupo, né? Para que não fique cada um mandando uma coisa, né? Mas enfim, que vocês coloquem sempre, quando vocês enviarem a tarefa, quem foram as pessoas que participaram daquela tarefa, tá? Então, mesmo que de repente apareça alguém perdido ali no meio do caminho, então naquele momento ela vai estar participando e vai colaborar com a tarefa, mas naquele momento que ela não participou, o nome dela não vai. Ela, mesmo porque quando eu configuro o envio em grupo, só para vocês entenderem lá no Moodle, né? Quem envia um representante do grupo, o envio já aparece para todos os membros do grupo, né? E então eu preciso saber quem é que de fato participou. Então, daí é bom mandar com o nome das pessoas que participaram, tá? Isso, o prazo da entrega tá para 7/11 do tema. Isso. Tá, então eu só vou mudar a configuração ali para impedir que as pessoas mandem individualmente para que o envio seja em grupo. Ao fazer isso, talvez quem enviou vai ter que enviar de novo, tá? Só para avisar aqui para quem já enviou, tudo bem? E aí é importante vocês, então, conversarem, né? E entrarem em um acordo sobre o tema que o grupo, né, vai desenvolver ao longo do curso. E aí, cada módulo, vocês vão fazer uma parte, tá? Então, Isso. fiquem tranquilos. Então, por enquanto, é só o tema. Depois vem lembrando as que é outras isso. partes. Gente, Tá? tema é uma coisa assim, dá, 7 de novembro vai dar para vocês definirem um tema, que é isso. Natália, posso pegar o gancho da Cris? Porque eu tô com esse problema que o meu grupo, eu não achei ninguém. Eu não tenho contato de ninguém. Não, o contato tá lá no Moodle, né, gente? Você tentou entrar em contato e ninguém respondeu, foi isso? Isso. Então, assim, eu tô um pouco perdida também, porque eu não respondi esse, como a Cris também, porque eu não tinha entendido corretamente. Mas agora eu posso, às vezes, assim, eu posso responder eu sozinha? Então, aí a questão é essa, assim, né? Tentar ao máximo se comunicar com o grupo até o prazo da atividade. Ó, chegou o prazo da atividade, ninguém apareceu, submete em seu nome. Só que aí é isso, né? Não dá para submeter individualmente, porque quem submeter primeiro vai submeter pelo grupo, né? Então, muito cuidado com isso, né? Procurem, antes Então, de eu até mandei no submeter. fórum de vocês, porque eu queria saber como que eu consigo trabalhar. Se a gente vê que tem alguns grupos que não estão funcionando, tem uma pessoa só ativa, aí a gente pode pensar depois nesse remanejamento. Agora que a gente vai sentir isso, tá, gente? Porque agora que vão começar as atividades em grupo. Tá bom. Essa semana, eu já percebi que algumas pessoas realmente não estavam entrando lá no Moodle, não apareceram, né? Então, essas pessoas a gente já vai falar com elas, ó, vocês vão ser eliminadas, né, do curso, inclusive, né? Porque já passou aí o prazo de aparecer.
E talvez possa ter acontecido com o seu grupo, né, de Juliana? Você deu azar aí, já, dois, sei lá, serem do seu grupo. Pode acontecer, né? Então, a gente vai fazer esse mapeamento, eu e a Juliana, mas avisem a gente que a gente vai tentando resolver, tá bom? Ok. A Cíntia levantou a mão. Fala, Cíntia. Obrigada. Oi, boa noite. Ai, meu Deus. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Vocês não estão me vendo. É isso que eu ia pedir, por favor, porque a princípio, nosso grupo era com 5 pessoas e a gente tentou entrar em contato com todo mundo. 2 desapareceram. Aí tem um que responde no grupo, mas ele também teve uns problemas, a outra estava sem celular. E daí eu fiquei pensando, na falta de opção, eu coloquei o que eu queria fazer, o que eu achei mais interessante para mim, mas a gente ficou na dúvida, será que qualquer coisa vai dar para mudar, então, o tema até dia 7? Então, sim, então conversa com esses 2 componentes aí do grupo que estão, né, ativos, e aí é isso, eu vou lá, eu vou resetar, vamos dizer assim, né? Vamos reiniciar a atividade para vocês poderem submeter como grupo, tá? Se puder reestruturar os grupos, eu agradeço também, porque eu tenho a forte impressão de que esses 2 que não responderam, eles não estão frequentando, porque eu estou aqui toda quarta, estou acompanhando o pessoal que posta mensagem, estou vendo quem está presente, e eu não vi eles aqui ainda. Essa semana que eu consegui ver algumas pessoas que realmente não estavam, e aí eu já as eliminei lá do Moodle, e aí eu vou ver com a Ju, né, de a gente fazer esse remanejamento se for necessário. Mas assim, se for um trio, acho que até funciona, né? O problema é ficar sozinho, aí é ruim, né? Mas um trio até rola, né? E até quando que a gente espera, então, para fazer esse remanejamento? Eu vou manter o prazo de 7 de novembro para vocês submeterem, e aí amanhã eu tenho reunião com a Ju para a gente fazer a gente aqui os nossos prazos antes disso, tá? Tá certo, então. Obrigada. Imagina. Denise. Eu de novo. Oi, Denise. Eu tenho também esse problema. Eu acho que todos os grupos, né, devem estar mais ou menos assim. Eu consegui contato com 2 pessoas, as outras ainda não entraram. Lá nos participantes, onde tem os números, quando vocês eliminam do Moodle, some de lá também? Só para a gente conseguir saber se a gente percebe que saiu. Para mim, não some. Agora, para vocês, que vocês têm uma visão diferente da minha, né? Quando eu suspendo, eu acredito que a pessoa suma, sim, para vocês. Tá, porque a gente tem uma ideia se não está conseguindo entrar em contato, né? Bom, sim. Então é isso. Então, vai ter uma pessoa, só para ter certeza, uma pessoa do grupo entra, depois que conversou, então eu falo assim, olha, eu sou do grupo 2, no meu caso, nós decidimos trabalhar com o princípio tal, o tema tal. E isso. O nome das pessoas. E o nome das pessoas. Isso, então, tá perfeito, perfeitinho. Tá, imagina. Muito bem. Excelente, povo. Então, acho que chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Vou parar aqui a gravação. Muito obrigada.